Gênesis, capítulo 19, versículo 17. Gênesis, escolhido Gênesis que é mais fácil para achar. Capítulo 19, capítulo é o número maior, versículo 17. Um dos anjos disse-lhe, aqui está falando da destruição de Sodoma e Gomorra, das armas que o encardido usa para destruir o ser humano, porque ele não quer formar esse povo novo e quer esse povo novo fraco, e ele tem muitas armas, mas nós temos uma poderosa arma contra ele, e é essa arma que nós queremos usar agora. Talvez o mundo que a gente esteja vivendo em muitas coisas seja bem parecido com Sodoma e Gomorra. Até porque, se nós olharmos os versículos anteriores ao 17, o povo não acreditava naqueles sinais tão evidentes de destruição, ou pior, de autodestruição. Mas Ló acreditou. O anjo o gruda pela mão, o puxa para fora da cidade. Deus às vezes faz isso com a gente também, nos dá um puxão por um acontecimento, por uma dificuldade da vida até, e nos dá uma ordem. E eu penso que essa é a ordem de Deus também para nós no penúltimo dia desse mês, desse ano, desse século, desse milênio, para de fato iniciar esse tempo novo de Deus. E Deus então, através do anjo, disse-lhe e diz a cada um de nós hoje: salva-te, se queres conservar tua vida. A primeira grande ordem de Deus: salva-te, se queres conservar a tua vida. Diga que para quem está do seu lado: salva-te, se queres conservar a tua vida. Mas conservar a tua vida em Deus. Salva-te de tudo isso, de todas essas armadilhas de destruição que o Padre Jonas falava no primeiro momento dessa manhã. E para que aconteça essa salvação de Deus, Deus dá a Ló e a nós 3 ordens. Primeira ordem, vamos ler juntos: não olhes para trás. Repita, a primeira ordem: não olhes para trás. Segunda ordem: não te detenhas em parte alguma da planície. Repita, não te detenhas em parte alguma da planície. Terceiro e mais importante ainda: foge para a montanha, senão perecerás. Palavra do Senhor. E essa é uma palavra forte para nós, para esse novo começo, esse tempo novo, esse século novo, esse milênio novo. Nós estamos perecendo. O mundo está vivendo, e basta olhar essas retrospectivas que os outros canais de televisão apresentam. O mundo está mergulhado, como Sodoma e Gomorra, nesses pecados que o encardido oferece como se fossem coisas bonitas, boas e agradáveis. Vocês vejam que no final de semana passado, final de semana do Natal, só na estrada morreram 104 pessoas de acidente. E a grande maioria em consequência do álcool.
da alta velocidade. O mundo está perecendo. E essa é a primeira constatação que nós precisamos ter, porque também estamos mergulhados nesse mundo e estamos perecendo juntos. A família está perecendo, a juventude está perecendo nas drogas, no álcool, no fumo, na prostituição. E Deus não quer que nós pereçamos. Talvez seja o momento de a gente gritar, como São Pedro e como os discípulos: salva-nos, Senhor, nós estamos perecendo. E Jesus estende a mão. Mas esse estender a mão de Jesus hoje, segundo esse versículo 17 do capítulo 19 de Gênesis, é algo dinâmico. E aliás, essa é uma constante na Bíblia inteira: acolher o novo de Deus. É impressionante que Deus só pôde realizar o seu plano na vida daquelas pessoas que tiveram a coragem de, esperando contra toda espécie de esperança, tiveram a coragem de acreditar no novo de Deus. Começa com Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, um velhinho que já estava esperando a morte em Ur da Caldeia, tio desse Lote. Um homem que já estava com 90 anos. E nós sabemos que o velho gosta do lugarzinho dele. Aliás, a gente vai sabendo que a gente está ficando velho quando a gente começa a se acostumar. Só consegue sentar no mesmo lugar da sala. Tem o lugarzinho fixo à mesa, ali é o lugar dele, ó. Tem o xizinho para pisar lá, ó. Não consegue dormir mais fora do colchãozinho, tem que viajar e levar o travesseirinho. Ó, a pessoa vai se acomodando. Isso é ser velho. E ainda, além de se acomodar, fica sempre pensando: ah, no meu tempo, antigamente era bom. Abraão era um velhinho, e Deus disse para ele: sai da tua terra e vai aonde eu te mostrarei. E ele acreditou e saiu. E quando Deus viu que ele acreditou, Deus disse: você vai ser pai. Ele até que chegou a acreditar mais ou menos. Mas a Sara, ela disparou a rir. Falei: esse anjo não conhece as coisas, não sabe. Eu já estou com 90 anos. 46 anos, 9 meses e 3 dias na menopausa. Estéril. Tanto que ela deu a empregada para fazer o serviço. Mas acreditou no novo. Lote acreditou no novo. No começo ele também resistia. Queres salvar a sua vida? Ele disse: eu quero. E ele foi nos genros, e foi no outro genro, e foi em um, e cada um estava fazendo festa. Depois você leia esses 16 primeiros versículos do capítulo 19. Eles estavam preocupados, eles queriam era mais festar, eles queriam fazer baderna, eles não estavam preocupados com o fim, que nada. Lote estava vendo por esse caminho que o mundo estava indo, Sodoma e Gomorra só podia ser destruída. Eles estavam acomodados. E ele não era mais novo, não. Ele já era avô. E Deus lhe deu essa primeira grande pergunta de Deus para Lote. Eu creio que seja a pergunta de Deus para cada um de nós hoje. Você quer de fato salvar a sua vida, mas para valer? Ou ainda quer continuar entrando no novo milênio como esse cristão samambaia? Cresce que é uma coisa medonha, mas não serve a nada. E ainda enche a terra de acidez. Quer salvar a sua vida para valer? Então é olhar para esse Salvador que nos dá 3 ordens.
e 3 ordens lindas de cura interior, de restauração, de transformação, de mudança de vida. E 3 ordens que nós vamos retomar muitas e muitas vezes ao longo do dia de hoje, do dia de amanhã e na segunda-feira, o primeiro dia do novo século. A primeira grande ordem de Deus: não olhe para trás. Ah, meu irmão, minha irmã, como nós somos apaixonados pelo passado. Tanto faz ser o passado bom, e pior quando é o passado ruim. Todo ano lá em Santa Catarina, esse ano não vou fazer porque eu não estou lá, saí de lá hoje às 7h40 da manhã, mas já fizemos a bênção do calendário. Nós fazíamos na data de hoje ou de amanhã a queima do calendário. Cada um levava um calendário do ano 2000 e nós íamos tentando olhar para aquele calendário e vendo as coisas ruins, as coisas negativas que nos aconteceram. E naquele calendário tentávamos relembrar o calendário do ano 1999, 98, 97, 90, 80, o ano que você nasceu para cá. E pedia para você escrever lá em cima daquele calendário o ano que você nasceu. E depois a gente impunha as mãos sobre esse calendário e queimava o calendário. A coisa que o encardido mais gosta e mais sabe fazer é ficar preso ao passado. E por isso que as pessoas que se deixam conduzir por ele são pessoas que vivem no passado. São pessoas que vivem olhando para trás. Estão sempre com saudade do que já foi. Pior ainda, não conseguem esquecer o passado. Tem uma memória impressionante. Parece que come mortadela dia e noite. Diz que mortadela é feita com carne de cavalo morto. A pessoa tem aquele dom de ficar remoendo o passado. Ah, porque no dia 14 de novembro de 1938, às 3h da tarde, 15 minutos, lá embaixo daquela árvore você falou isso pra mim. Como as pessoas gostam de tratar o passado com carinho. Chega de noite e fica relembrando o passado. Por que ele foi falar isso pra mim? Mas também a hora que eu encontrar ele vai virar, eu vou falar. E fica ensaiando o discurso. Quando o marido chega e ela pergunta por que ele está atrasado, a hora que ele começa a explicar, não escuta. Ela está preparando o que vai falar a hora que ele parar de falar. E vai guardando tudo no calendário. Vou anotando, isso aqui é importante guardar. Xingou eu. Falou mal de eu. Como é que uma pessoa dessa pode ser feliz? Não olhe para trás. A mulher de Ló olhou para trás, aconteceu com a coitada. Virou uma estátua de sal. Estátua é coisa parada, é coisa que não tem vida. Eu conheço um monte de gente estátua. Você não conhece? Aqueles maridos que chegam em casa, senta na frente da televisão, parece uma estátua. Você fala com ele, aham. Pode parar de falar aham, que eu não estou conversando com você, já faz meia hora, ó. Jovem estátua, pega um jovem chapado, e aí como é que você está? Eu tô bem, tô legal, tudo legal. Mulher estátua, toma aqueles remédios de louco, para amansar dois, eles pegam dose menor. Só toma 2 anafranil de manhã, um Lexotan de tarde, 3 Prozac de meio-dia. A pessoa vira estátua. Vai ficando abobada. Como é que a senhora tá? Já tô melhor, já tô melhorando. Tô melhorzinho. Por que não morre de uma vez, né? É estátua, e é de sal, é amarga, é azeda. Só sabe ver coisa ruim. Tem o dom de guardar tudo que é ruim da sua vida e da vida dos outros.
e vive amargurando. Como é que você está? Você pergunta como é que vai, ele conta como é que vai. Deus o livre. Aí o pior é que você, por educação, fala, vai lá em casa uma hora, e ele vai. Vai e fica, olha, igual a visita de Maria e Isabel, 3 meses lá, só que fica lá. Não olhe para trás. Por que você não é feliz? Porque está preso ao passado. Ah, padre, que eu fiz isso, eu fiz aquilo, padre, aquilo me doeu tanto que eu fiz para ele, padre. Eu cuidei dele, e eu fiz isso, e eu ajudei ele, padre. E ele falou mal de mim, padre. Fica remoendo aquela amargura. Ai, que amargura da vida. Estátua de sal. Estátua de sal tem que dar para as vacas lamber. Quem gosta de lamber sal é vaca. Não olhe para trás. Não faz igual um governador de Minas, quando inaugurou a ala nova da Fiat, deram a ele um Fiat Uno que tinha limpador de vidro traseiro. Ele foi de ré, de Divinópolis até Belo Horizonte. Foi de ré. Tem gente que engatou uma ré na vida. Você sabe dirigir carro? Quando é que a gente usa ré? Não, senhor. Quando você quer ir para trás, você vira o carro e vai. Para isso que tem volante. A ré não é para ir para trás. Esse é um erro. A ré você usa quando precisar fazer uma manobra e for absolutamente impossível ir para frente. Quando se estiver num lugar muito estreito. E ainda tem 2 regras para usar a ré. Primeira, com muita atenção. Por isso você tem 2 espelhos retrovisor aqui. Um aqui, ainda tem gente que olha e fica olhando para trás. E a segunda, devagarzinho. Você imagina você engatar uma ré aqui e ir até São Paulo de ré. Vai fundir o motor do carro, vai dar problema no pescoço da pessoa e vai confundir os outros motoristas que estão vindo, porque não sabe se você está indo ou se está voltando. Dá um problema sério. Tem gente que engatou uma ré na vida. Marido que engatou uma ré na vida, mulher que engatou. Filho, hoje tem uma ordem para você. Não olhe para... É fácil. São Jerônimo, o homem que traduziu a Bíblia para a Vulgata. São Jerônimo viveu 27 anos numa gruta chamada Gruta de Santa Catarina, que fica embaixo da Gruta de Belém, lá onde Jesus nasceu. Imagina que aqui é uma gruta, aqui embaixo outra assim. Lá nessa gruta ele viveu 27 anos. Jerônimo era um homem rico, um homem bonito, largou tudo por Deus. Um homem de uma inteligência, imagina, para traduzir a Bíblia, para ir catando os pedaços com língua grega, partes em hebraico. Um homem de uma cultura fabulosa. Todos os dias Jerônimo rezava, porque Jerônimo queria ser feliz, mas ele não conseguia ser feliz, ele não tinha aquela paz interior. E ele perguntava para Deus: meu Deus, por que eu não consigo ainda ser feliz, ser esse homem livre que eu quero ser? E Deus diz: Jerônimo, você precisa me entregar a coisa que você mais ama. E Jerônimo ficava pensando: mas o que será que eu mais amo? Minhas roupas, eu não amo mais minhas roupas, eu uso esse hábito simples. Minha inteligência, eu não amo mais minha inteligência, tanto que eu não leio mais nenhum livro, a não ser livro que me ajude na minha missão de evangelizar. O meu corpo, eu já entreguei o meu corpo, eu procuro viver no jejum, eu me consagrei inteiro na sexualidade, eu vivo a castidade. O que será que eu preciso entregar?
Jerônimo, você precisa me entregar aquilo que você mais ama. E aquilo ficou encafifando na cabeça dele. O que será que eu mais amo? Minha família não é mais. Riqueza, eu já renunciei a tudo. Ele vivia numa pobreza extrema naquela gruta. Vivia quase como um João Batista, no jejum. E quando ele vinha com essa conversa para Deus: Senhor, eu queria ser um homem livre, eu queria ser um homem feliz, entrega-me aquilo que você mais ama. 27 anos depois ele descobriu, quando o Espírito Santo falou ao coração dele: Jerônimo, entrega-me o seu pecado. Gente, você já observou que coisa absurda que o encardido faz com a gente? O encardido é tão terrível que ele faz você amar o pecado como a coisa mais importante do mundo, tanto que você protege o pecado mais do que protege a sua vida. Tem gente que guarda o pecado há anos, tem gente que tem cofre lá dentro do coração e ainda arruma esse serviço de segurança, tudo com aqueles monitores para ficar vigiando, para que o pecado não foge do coração. Tem gente que está com 40, 50, 60 anos de idade e está guardando o pecado de quando tinha 5 anos, que nem pecado era, mas que se tornou num pecado, que acabou virando um vício. Lá em Betânia há poucos dias, e vocês verão esse testemunho na semana que vem, no dia 7 e no dia 8, no programa Resgate Já. O meu filho mais velho, ele é mais velho que meu pai. Ele tem 76 anos. Ele fumava desde os 8 anos de idade. Portanto, fumou 68 anos. Aí chegou em Betânia. Aí viu lá uma placa bem grande em Betânia: não é permitida a entrada, nem a entrada mais, e o consumo e o uso de cigarro. Pegou o fumo que ele tinha, o cachimbo, o resto de cigarro, entregou para a Margarida: ô mãe, tá aqui. Sim, vô. E o senhor não está tendo vontade? Eu devia ter largado antes, padre. Agora eu encontrei Jesus. 68 anos. Ele disse ao Dunga: foi a mesma coisa que tirar daqui e pôr lá. Acabou. Você consegue fazer isso com o seu pecado? A gente ama o pecado, a gente ama o vício. Aí eu queria parar de fumar, mas aí, não, então eu vou diminuir. Agora eu só vou fumar um cigarrinho à noite, depois da janta, e passo o dia inteiro pensando: aí tomara que chegue logo a hora da janta para fumar. Tá igual os dois compadres que combinaram de ir pescar. Mas como as mulheres deles viviam reclamando que toda vez que eles iam pescar eles só iam para beber, eles combinaram: não, nós não vai beber. Aí combinaram, quando se encontraram de manhã, um estava com 2 embornazinhos. Sabe o que é embornar? Que é as bolsas de tiracolo de mineiro, pendurado assim do lado. Eu vou falar alguma coisa, eu traduzo do idioma que alguns não sabem, Jaque. 2 embornazinhos. Aí outro: ei, compadre, o que tem nesse bornar aí? Pô, tô levando cachaça. Mas nós combinamos que nós não ia beber. Mas não é para beber mesmo. É que se caso parecer uma cobra morder nós já tem a cachaça para desinfetar. Sim, e esse outro embornar? Tô levando uma cobra, vai que não aparece uma. Leva junto. Nós fazemos assim com o pecado. No embornazinho eu ponho a cachaça, no outro eu ponho a cobra. Aí eu quero parar de fumar, mas eu compro cigarro e deixo lá. Diminuir piora, porque nós sabemos que mata o ruim. Quanto mais você corta, mais ele engrossa e mais forte ele vem. Corta um mata-pasto, ele vem com 3, 4 raízes. Tem que arrancar.
Será que a gente não ama demais o pecado? Não olhe para trás. Quer salvar sua vida? Não olhe para trás. Mas acontece que o encardido é especialista em gravar os nossos pecados. Ele tem um sistema de laptop de última geração, ligado à telefonia celular, é chamada internet. Eu já expliquei isso aqui alguma vez. Tudo que você faz de errado, ele registra na hora. E tudo que aquelas pessoas que convivem com você faz, ele registra na hora e te manda um backup. E tem uma porção de gente aí que é funcionário do encardido. Vive mandando e-mail inteiro com os backups dos erros dos outros. Soube, comadre? Que coisa não. Mas também nesse mundo, meu filho, assim mesmo, gente, aqui se faz, aqui é verdade, né? Logo ela que falava tanto da vida dos outros, acontecer com ela, né? A gente não gosta de falar da vida dos outros, mas é. Já notou como você já distribuiu algum disquete por aí? Tem gente que já comprou aquele zip grande assim para caber mais coisa dentro, que é disquete especial. Tem gente que já não adianta mais ter só o endereço, precisa ter um portal inteiro só para gravar os erros seus e dos outros. E grava tudo. O Padre Zezinho tem uma câmera, porque câmara, segundo o Braz me ensinou esse tempo, é dos deputados, né? É câmera. E tem uma câmera dessa de televisão, desse tamanho assim, que puxa o trem 450 vezes para perto da gente. Já pensou? Você olha lá naquela árvore e puxa um passarinho. O encardido tem uma que puxa 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Ele puxa o passado inteiro, seu e dos outros, e vai distribuindo cópia. Para quanto mais pessoas ele conseguir. Ele tem jornal inteiro a serviço dele, televisão inteira a serviço dele, revistas especializadas a serviço dele, só para falar mal, para divulgar erro, para fazer fofoca da vida alheia. Está vendo como não é fácil deixar o passado? Você quer de fato começar um ano novo? Pensa que é só mudar o calendário? Você tem que se tornar uma pessoa nova. É igual a mulher que foi comprar um vestido. Falou, eu queria comprar um vestido preto, mas que me deixasse linda, maravilhosa e sensual. A moça falou, o vestido nós vende. O resto é com a senhora, minha filha. O vestido tem aqui para vender. Não adianta, ano novo, adeus ano velho. Ano novo, vida nova. E levanta com aquela cara velha, amarrotada, azeda, estátua de sal, desanimado, reclamando. E levanta, a primeira coisa que faz é abrir a sua página ou o seu calendário, né, o seu diário, e ler tudo de ruim que aconteceu ontem, anteontem, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. A gente atualiza todo dia o nosso coração com o passado e o pecado. Não olhe para trás. Que ordem difícil. Mas sem essa ordem, ninguém vai conseguir realizar as outras duas que nós vamos falar ainda. E para que a gente tivesse uma certeza absoluta de que é possível viver o novo de Deus, Jesus se fez gente em nosso meio. Que maravilha a leitura do dia 24 de dezembro, a missa da noite do Natal, a primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1. Aqueles que andavam nas trevas viram uma grande luz. Para aqueles que habitavam, olha, primeira parte do versículo é aqueles que andam nas trevas.
Todos nós aqui já andamos nas trevas, ou não? Num pecado que a gente fez, num erro que a gente fez, numa burrada que a gente fez, ou porque acabou a luz. Agora, aqueles que habitam nas trevas é aquele que vive lá no escuro do pecado. Pode ver que lugar de pecado é lugar escuro, aquela rua escura onde vende droga, onde as pessoas se prostituem. Quando a gente passa em São Paulo de noite, depois da tenda, a gente vai para a rodoviária, na beira daquelas ruas mais escuras, tá lá as prostitutas, os travestis. Tem que ser meio na penumbra, não por causa deles, por os fregueses que param para ninguém ver. Você passa em frente a esses bares, assim, você vê que não tem luz. Aqueles que já habitam nas trevas. Jesus veio inaugurar uma era nova. Não essa nova era que esse povo está falando, que começa e não vai começar coisa nenhuma. A única era nova que começa é Jesus. É aquele que era, que é, que será. Você não entende? É o novo. E o evangelho do dia 25, a missa do dia, João capítulo 1, versículo 1 a 18, no versículo 14, o verbo de Deus se fez carne. E observem que o verbo é o mesmo. A primeira leitura da missa da noite, aqueles que habitavam nas trevas, nós. Jesus vem e habitou entre nós. Jesus é o contrário de tudo quanto é religião. Leiam as outras religiões. Eu posso falar isso de cadeira, porque eu sou professor de cultura religiosa. Já dei esse curso em vários anos, tanto na faculdade em Pinda como na faculdade em Brusque. Todas as religiões, a gente vê as pessoas, o devoto, o fiel, ele tem que lutar muito para Deus ouvir a oração dele. E ele tem que ficar um mês fazendo isso, outro mês fazendo aquilo, e ele tem que fazer isso, para tentar chamar a atenção de Deus, para ver se Deus olha para ele. O cristianismo é uma religião do absurdo. No cristianismo, ao invés do ser humano ficar chamando Deus, é Deus que vem e entra na nossa história e assume essa nossa história, não assume o pecado, mas assume a consequência do pecado. São Paulo aos Filipenses vai dizer: ele não se apegou ociosamente à sua condição divina, mas tornou-se escravo, servo obediente até a morte e morte de cruz. O maior milagre, a maior revolução de todas as revoluções da história é o versículo 14 do primeiro capítulo de São João. O verbo de Deus se fez gente. E o grego usa o termo sarx, que significa gente carne, gente fraca, gente que fica doente, gente que tem problema, gente que tem dificuldade. Jesus não veio fazer uma visita, ele não veio de helicóptero, não. Não é igual quando dá uma enchente, o governador vai lá ver, aí vem de helicóptero, olha, tá com problema lá, o problema é sério lá. Jesus não veio fazer uma visita de ET, não. Por isso que eu não acredito em ET. Vê quanta bobagem. Esses dias eu li uma matéria de uma pessoa aí, não vou citar nome, que diz que vê duende. Quem tem olho doente só pode ver duende. Não tem outro jeito. Tem gente que vê ET, mas não vê o vizinho, não vê o pai, não vê a mãe, não vê o irmão, mora na mesma casa, mas não se vê. Aí fica vendo ET, fica vendo luz no céu, que já está alucinado dessas trevas. Jesus, ele não é um ET que baixa o disco lá e vem, eu sou Jesus, eu vou salvar vocês, e joga uma corda lá do disco para nós. O verbo de Deus se fez carne e habitou. Habitou também vem de hábito, de vestir roupa. Habitou também, hábito é o princípio do vício. Jesus entrou nos nossos. Por isso que São Pedro vai dizer: sobre si ele carregou as nossas enfermidades. Para que o ser humano acreditasse nesse novo, Jesus é a boa nova.
E que boa nova é essa? Que boa nova é essa que nos faz de fato não olhar para trás? A boa nova é que Deus é Pai, que Deus é um Pai que nos ama desesperadamente, que nos ama a ponto de entrar na nossa história e ficar nessa história eterna e perpetuamente conosco, que o ser humano é a obra mais prima de Deus, que o ser humano não nasceu para ser essa estátua de sal, para viver parado, que o ser humano tem vida, que o ser humano é salvo. E Jesus não falou isso só num belo discurso, num sermão, não. Ele falou com a vida. Por isso que as mais belas passagens da Bíblia, aquelas que mais emocionam o nosso coração, são os encontros de Jesus com os grandes pecadores. E por que será que esses encontros de Jesus foram tão revolucionários? Porque eles já estavam tão mergulhados no pecado que eles não tinham mais no que se segurar. Enquanto nós temos seguranças humanas, enquanto vivermos nas seguranças mundanas, nós não nos entregamos inteiramente ao Senhor. Enquanto vivemos nas preocupações com as coisas, não demos esse passo ainda. Obrigado. No entanto, os grandes pecadores não. Eles não tinham mais nada a perder. O que Zaqueu tinha a perder? Nada. Ele já tinha descoberto que ele, ficando rico, importante, ladrão, não era feliz. O que aquela prostituída pega em flagrante adultério tinha a perder? Se ela ia ser apedrejada. O que aquela samaritana linda e maravilhosa, uma mulher que arrumou 6 maridos, meu filho, era ajeitada demais, não? A cavala de uma viúva. Tem mulher que para arrumar meio leva a vida inteira. O que essa samaritana tinha a perder? Mais nada. Tanto que ela largou o balde que ela veio buscar água. Todos esses grandes pecadores encontraram com Jesus, e a partir do encontro com Jesus, a vida foi completamente mudada. Então eu pergunto a você e para mim: será que nós realmente nos encontramos com Jesus no Natal? Será? Todos aqueles que se encontraram verdadeiramente com o Senhor começaram uma vida nova, sem nenhuma exceção. A começar dos magos, que foram lá ver o menininho. E diz o Evangelho que depois foram embora andando por outro caminho. Foram lá entregar o ouro, incenso e mirra. Se entregasse só isso, não ia adiantar nada. Talvez no Natal também você tenha dado presentes: ouro, incenso, mirra, uma calça, uma camisa, um sapato, um relógio. Deu de presente. Mas voltou por outro caminho? Se não voltou, você não celebrou o Natal ainda. É tempo de celebrá-lo aqui na Canção Nova. Começando dos magos, todos, até Dimas, o ladrão que estava preso na cruz, começou um novo caminho. Quando falou para Jesus: lembra-te de mim quando estiver no seu reino. E Jesus disse: hoje estarás comigo. Hoje, não é ontem, não é amanhã, é hoje. Estarás comigo no paraíso. Hoje. Esse hoje é hoje. É Kairos. É tempo de Deus. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Dia de alegria e de júbilo. É Kairos. É agora. O tempo de Deus é agora. Todos aqueles que se encontraram com Jesus voltaram para suas casas curados, restaurados, transformados. Meu irmão, minha irmã, se isso não aconteceu conosco ainda, é porque estamos sendo cristãos samambaia, é porque ainda não tivemos esse encontro pessoal com o Senhor e estamos olhando para trás. E quem olha para trás vai virar essa estátua de sal.
E Ló levou tão a sério a ordem de Deus, que ele não olhou para trás, nem quando a mulher dele caiu e virou uma estátua de sal. Padre, eu queria ser isso, mas a minha mulher é ruim. Larga essa estátua então para trás. Mas para Deus. Se ela tiver que transformar em sal, meu filho, 2 tempos, Deus vai dar um clique nela. Agora, se você for um homem cheio da água viva do Espírito Santo, joga água nesse sal que derrete esse sal. Não olhe para trás. Por isso que Jesus jamais fez sequer uma pergunta para qualquer pessoa sobre o seu passado. Isso aí me impressiona. Cada vez eu fico mais apaixonado em Jesus. Por que ele nunca fez? Será possível, gente, que foi só um esquecimento dele? Que ele não perguntou para aquela prostituta: filha, o que aconteceu com você? Teve algum problema na infância, na adolescência? Algum namorado abandonou você? Está com algum problema psicológico? Por que você estava atrás da moita, filha? Perguntou? Vá e não peque mais. É hoje. O Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. Hoje. Todos aqueles tocaram no Senhor e foram completamente. Aquela mulher, Lucas capítulo 8, versículo 43. A mulher hemorroíça. Ah, como é linda aquela passagem. Aquela mulher era uma mulher que tinha uma doença terrível. Ela tinha uma doença física incurável, uma doença afetiva terrível. Ninguém podia chegar perto dela. E uma doença espiritual pavorosa. Eu não sei se no Evangelho aparece alguém, ou na história humana aparecesse alguém numa situação pior do que daquela mulher. Primeiro por ser mulher. E nós sabemos como o povo judeu ainda hoje vive o machismo. Ainda hoje o judeu reza: eu te louvo, Javé, porque eu sou judeu. Eu te louvo porque não nasci mulher. Vocês sabiam, por exemplo, que uma das grandes causas na história do homossexualismo é porque os gregos consideravam a mulher um ser inferior, e por isso eles pegavam meninos, rapazes, para ter relações com eles, porque ao menos eram da mesma raça, do mesmo sexo. Aquela mulher era uma mulher marginalizada. Tinha uma doença, uma hemorragia, uma menstruação contínua, quase que uma leucemia, que ela ia perdendo sangue e perdendo forças. 12 anos, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, 12 meses do ano, o 12. A hora que Jesus foi crucificado, 12. É o completo. O número daqueles que serão eleitos no reino, 12 vezes 12, os 144 mil. Aquela mulher fazia 12 anos que sofria de uma doença terrível. São Lucas diz que ela tinha gasto todos os seus bens, tudo com os médicos, já cumprindo aquela grande profecia de Eclesiástico 38. Se você pecar, você vai acabar caindo na mão do médico. Está escrito lá. Tudo que ela tinha, então não tinha mais esperança nenhuma. Fisicamente, imagina a fraqueza. Uma pessoa que perde sangue todo dia, 12 anos. Economicamente não tinha mais nada. Fisicamente miserável. Afetivamente, quando a mulher estava menstruada, ninguém podia chegar perto dela. Tudo que ela tocasse se tornaria impuro, inclusive o marido, os filhos. Ela não podia fazer comida, ela não podia tocar na roupa dos filhos. Se ela fosse solteira, ela não podia mais namorar.
ela não podia cumprimentar um irmão, ela não podia ir num velório, ela não podia ir na sinagoga, ela não podia ir em lugar nenhum. Era pior do que uma leprosa que tinha que sair berrando para a rua. E quando o povo via que ela estava vindo, todo mundo abria um caminho enorme, numa distância. Por isso que ela chegou em Jesus, né? Porque quando o povo viu, já foi todo mundo falar, dá um passinho para frente aí, passinho para frente aí. Você imagina uma pessoa afetivamente destruída desse jeito? Ninguém quer chegar perto de você. Pensa bem. É uma pessoa que fedia. Ninguém queria essa mulher. E nós sabemos que na época de Jesus não existia ainda os recursos da higiene íntima que existem hoje. Nem os recursos da facilidade do banho. Então ela era uma mulher que fedia do seu pecado. Uma mulher que vivia na mágoa. Você imagina o dia do aniversário dela? Imagina que ela deve ter ficado pensando: por que será que ninguém vem me dar um abraço? Imagina no dia do Natal, se existisse naquela época. Ou na igreja, se ela fosse, ninguém iria dar a paz de Cristo. Ninguém chegava perto dela. Ninguém. Então, fisicamente, economicamente, zerada. Afetivamente, marido. Sexualmente, zero. Como mãe, não podia chegar perto dos filhos. Imagina um filho chorando e ela não podia trocá-lo, porque a lei dizia que ela não podia pôr a mão naquela criança. Uma mulher arrasada. Espiritualmente no fundo do poço. Porque todo mundo sabia, a doença, castigo de Deus. Aquela doença era um castigo de Deus. Ela devia de ter cometido um pecado grave demais. Imagine o que os vizinhos não falavam dela. Deve ser meia bruxa. Alguma coisa ela tem. Não, já viu o jeito dela olhar pra gente? Ela não tem cor normal. Ela é branca. Ela tem aqueles olhos fundos. Ela olha na gente assim, aqueles olhos que penetram. Eu fiquei inclusive sabendo de uma senhora vizinha dela que uma vez passou perto dela com um neném. Ela olhou no rapazinho, deu uma olhada no rapazinho. O rapazinho ficou com a arca caída. Não, ela chega a matar galinha só de olhar na franga. Planta. É verdade, isso é verdade mesmo, porque nós tínhamos uma comadre que deixou uma flor lá na beira da janela. E olha, certinho o dia que ela passou, a flor foi murchando. Você já pensou a criançada, o que não insultava aquela mulher? Quantos apelidos essa coitada não tinha? Coloque-se no lugar dela. Tem gente que reclama da vida, acha que tem problema. Imagine-se no couro dessa coitada. Financeiramente, zero. Fisicamente, zero. Afetivamente, zero. Sexualmente, zero. Familiarmente, zero. Comunitariamente, zero. Espiritualmente, zero. E ela estava de longe, aquela multidão imensa, aquele povo fazendo aquele silêncio, e ela também conseguia escutar aquele homem, e aquele homem falava de um jeito diferente demais. Ah, então é ele que tocou no menino da filha, o filho da viúva de Naim. Então foi ele que multiplicou o pão. É ele. Eu vi falar que lá em Jericó ele fez 2 cegos enxergar. Olha, é ele mesmo. Mas ela não podia chegar perto dele. Ela sabia muito bem, ela estava proibida pelos sacerdotes. Os leprosos tinham que se apresentar aos sacerdotes quando eram curados. Era o sacerdote que dizia se ele podia ou não voltar para a comunidade. Como é que ela ia chegar lá na frente? Aquela mulher fez um estudo estratégico. Por onde eu vou chegar? Eu vou chegar escondida. Olha que fé, gente. Que fé linda e maravilhosa. E veio escondidinho. E o povo ia lá, vem, cuidado, mulher. A torneira aberta, vem. Todo mundo foi abrindo. Quem queria chegar perto dela? E ela veio e tocou só na
orla do manto. Não pôs nem a mão em Jesus, porque ela não queria ficar impura e não queria fazê-lo impuro. Ela pôs a mão só na orla do manto. Por detrás, significa que ela não tinha coragem de se olhar. Significava que ela estava vivendo presa e escondida, estava sempre por trás das pessoas, por trás das coisas, que ela não tinha mais coragem de olhar ninguém de frente. E é isso que o pecado faz com a gente quando a gente peca. O molequinho faz uma coisa errada, a mãe já fala: olha pra amanhã. Ele baixinho. Não é assim? Ela estava assim, gente. Quem de nós já teve nessa situação? Eu acho que se juntar todos nós aqui, os pecados de todos nós, não dá 1/1000 do pecado dela. Ela foi por detrás e pôs a mão na roupa de Jesus. Aí Jesus olhou para ela. E aí a cena é fabulosa. É uma daquelas cenas que a gente lê e dá risada meia hora. Jesus para o sermão e profeticamente fala: alguém me tocou. São Pedro começou a rir. Chegou ele no lado e falou: senhor, faz favor, o senhor está tendo uma crise de estrelismo. O senhor não está vendo que a multidão te aperta, te acotovela, o povo está pisoteando na gente, dando peitada em tudo quanto é lado. E o senhor agora vem perguntar quem foi que te deu uns barrãozinhos. Faz favor. Jesus olhou para Pedro, pensou, mas não falou. Pedro, querido. Sabe quando fala aquele querido, mas que quer dizer outra coisa? Estimado. Eu não estou perguntando quem foi que deu um esbarrãozinho em mim. Isso eu já estou cansado, Pedrão. Gente esbarrando em mim tem para todo lado, tá assim, olha. Eu estou perguntando quem foi que me tocou. E aí a mulher levantou o dedo. Ele já sabia direitinho. Já tinha visto no retrovisor ali, ela lá. E ele viu que ela estava vindo, não porque ele tivesse a capacidade de enxergar para trás, pela reação das pessoas que estavam na frente. É igual quando fica andando um aqui atrás. Dá licença a ela, hein? Aí Jesus já percebeu. Jesus olhava para as pessoas e via os olhos das pessoas. Jesus era um especialista no olhar. Ele olhou para o jovem rico e amou. Ele olhou para Pedro e Pedro olhou para ele, já sabia tudo. Quando ele olhou no povo, no olho daquele povo que estava logo ali na frente, e começou a ver aquele povo ficando branco, nervoso. Foi eu, Senhor. Ah, que coisa linda. E Jesus olhou para ela. E Jesus não ficou impuro. E ela deixou de ser impura. E ela ficou completamente curada, restaurada. E sabem, por que ela teve que perder tanto sangue? Todo o sangue. Ela perdeu todo o sangue, para que a partir daquele dia um sangue novo começasse a circular nas suas veias. A vida está no sangue. Os 12 anos dela significa o tempo que ela foi levando para ir deixando o passado, para ir deixando o pecado. Talvez ela tivesse tido uma vida irregular. Talvez ela até tivesse se contaminado com uma doença sexualmente transmissível. Talvez até ela sofresse de uma espécie de AIDS, de uma leucemia.
Mas ela não foi buscar mais as soluções humanas, ela já tinha gasto tudo. Ela não foi buscar fazer um transplante para aquela leucemia, pedir para a mãe dela arrumar um homem para ter filho com ela, para fazer um transplante da medula dela. Teve que escorrer todo o sangue velho. Como a galinha que a gente corta o pescoço da bicha para escorrer tudo quanto é sangue, você pegar o sangue e depois fazer o molho pardo. Aquela mulher levou 12 anos. E você já levou quanto? Quantos de nós aqui estamos há 12, há 15, há 20, há 30 anos na hemorragia do ódio, na hemorragia do pecado, na hemorragia da mentira, na hemorragia das drogas, na hemorragia da prostituição, na hemorragia da violência, na hemorragia da mentira, na hemorragia do pessimismo, na hemorragia das máscaras de um farisaísmo? E nos contentamos em tocar e ser tocado e ser aplaudido pelo mundo. É preciso escorrer esse sangue velho, esse sangue contaminado pelo ódio, pela mentira, pelo pecado, pelo egoísmo. É preciso abrir-se inteiro. Metanoia, conversão, é pegar, partir o frango. Por isso que para comer frango tem dois processos. Primeiro, arrancar as penas. Pena é aquilo que está de fora, é o mais fácil. São os nossos vícios, as aparências. E depois é preciso partir o frango e tirar as entranhas, e tirar para fora aquilo que está escondido lá dentro. Aquela mulher tirou as penas e as entranhas ao longo desses 12 anos. Ela foi perdendo tudo. Tudo que ela tinha, ela gastou. Graças a Deus não gastou a esperança que a fez ao menos caminhar na direção certa uma única vez na vida. Hoje pode ser esse dia na sua vida, na minha vida. Deus não nos trouxe aqui à toa. Quanta gente vai começar o ano na praia dando 7 pulinhos, pulando as 7 ondas. Nós aqui queremos pular e pular muito, é com os 7 dons do Espírito Santo, mas pular para valer. Quantos entra no mar, põe o barquinho e sai de ré? Mulher de Ló. Nós não. Nós vamos entrar num barco único. O barco que ele mesmo pilotou, que ele navegou, e não olhar para trás, mas olhar para o alvo, para a meta, para onde ele nos aponta. Acolher o novo de Deus. Senhor, eu quero hoje ser como essa mulher hemorroíça. O Senhor me conhece. O Senhor sabe minhas fraquezas, minhas limitações, meus pecados. Eu estou pior que essa mulher, Senhor. Eu já estou há tantos anos, Senhor, há 12, há 15, há 20 anos na hemorragia do pecado, do ódio, da mentira. O Senhor conhece isso que tira minha força, Senhor. Esse vício que eu não consegui vencer ainda, essa impureza que eu não consegui vencer ainda, Senhor. Mas nesse penúltimo dia do ano, eu quero como essa hemorroíça, Senhor. Eu quero tocar não só na orla do seu manto. Hoje à tarde eu vou tocá-lo inteiro na Eucaristia, Senhor. E eu quero de fato começar essa vida nova. Por isso eu suplico, Senhor, derrama sobre mim, sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã, derrama o teu Espírito Santo de amor, Senhor. Hoje, Senhor, eu olho para a minha vida e berro como Pedro e os apóstolos: salva-me.
Salva-nos, Senhor. Eu estou perecendo. Nós estamos perecendo. Sim, Senhor, nós estamos sendo enganados pelo inimigo, que vai nos oferecendo o pecado, a mentira, com o gosto gostoso da falsa liberdade. Eu estou há tanto tempo, Senhor, usando essa máscara. O Senhor sabe que lá dentro de mim eu estou cultivando e passando de um ano para o outro os meus pecados, os meus egoísmos. Há quantos e quantos anos, Senhor, eu estou cultivando essa mágoa, esse ódio no meu coração, essa doença, Senhor. Mas hoje eu quero tomar posse dessa palavra, e eu não quero mais olhar para trás. Eu não quero mais voltar para trás. Eu não quero voltar a ser o que eu era, Senhor. Eu preciso tocá-lo, Senhor. O Senhor sabe quanto eu já perdi? Já perdi a minha dignidade, já perdi amigos, já perdi pessoas, já perdi a saúde, Senhor. Tal qual essa hemorroíça, Senhor. Tal qual a mulher de Ló, Senhor, eu estou preso aos meus pecados, cultivando esses pecados. Senhor, olha o absurdo, eu cheguei a trazer esses pecados aqui para a Canção Nova, Senhor. Lá na minha barraca, Senhor, eu trouxe pecado. Eu trouxe cigarro escondido, eu trouxe bebida, eu trouxe camisinha. Mas esses até que não são tão fortes, Senhor. O pior é aquele que eu trouxe aqui dentro. O ódio que eu trago, a mágoa da minha mãe, do meu pai, do meu marido. Eu vim com raiva porque aquela pessoa, meu marido, meu filho, a minha mulher, meu pai, que eu queria que viesse, não vieram, eu vim para cá com raiva deles. Eu cheguei a desejar que acontecesse o mal para eles aprenderem, Senhor, que eles tinham que vir. Senhor, eu estou cultivando tanta bobagem no meu coração. Mas hoje eu quero me entregar inteiro a Ti. Eu quero me despir de tudo isso, Senhor. Choveu agora há pouco. O barro está molhado, Senhor. Eu quero ser esse barro molhado. Nas mãos desse oleiro. Esse oleiro que molda, que modela esse barro. Eu quero ser esse vaso novo, Senhor. Para acolher, eu quero que o meu coração seja esse vaso novo para acolher esse ano novo. Esse presente novo do Teu amor, essa novidade absoluta, Senhor. Senhor, deixasse que aquela mulher, apesar de que todos estavam olhando para o Senhor e o Senhor sabia que algo estava acontecendo, o Senhor deixou que essa mulher veio e tocou o Senhor. Eu quero tocá-lo agora, Senhor. Toque em quem está do seu lado. Quem está do seu lado é o próprio Jesus na pessoa desse irmão. E se você tocar para valer, igual aquela mulher tocou em Jesus, porque ela não tinha mais nenhum recurso. Mas se você deixou o seu recurso ainda, se você acha que você vai conseguir saída por si mesmo desse vício, desse pecado, então não adianta tocar. Mas se você quer ser esse povo novo de Deus, esse povo que não é mais escravo no Egito, nem escravo em Sodoma e nem em Gomorra, nem na sua cidade, nem na sua casa, toca e peça: cura-me, Senhor. Senhor, eu estou perecendo e eu quero salvar a minha vida, mas por mim mesmo eu não consigo me salvar. Salva-me, Senhor. Sim, Senhor, estica a sua mão, como nos lembra o Salmo 129, estica a sua mão lá no profundo, Senhor. Arranca-me desse lodo, desse charco de pecado. Eu quero experimentar essa copiosa redenção hoje, Senhor. Sim, Senhor, eu estou mergulhado no pecado. Eu estou até o pescoço do pecado, Senhor. Eu estou amarrado pelo pecado, pelo vício, por essa infidelidade. Eu quero sair, eu não consigo, Senhor. Mas Tu me ofereces esse novo e eu quero acolher esse novo. Eu quero abrir meu coração para esse novo. Eu quero receber esse novo.
Sim, Senhor. Tu que te tornastes carne e viesse habitar entre nós. Tu, ó Senhor, que armou a sua tenda entre nós. No credo nós dizemos que o Senhor, quando morreu, desceu à mansão dos mortos, que o Senhor desceu aos infernos. E descer aos infernos significa ir lá naquele lugar onde a gente se encontra mais sozinho e mais abandonado. Ir naquele lugar onde a gente está vivendo a profunda depressão, a solidão, a angústia, a tristeza e o medo. Senhor, eu tenho vivido nesse inferno. Porque se o salário do pecado é a morte, Senhor, eu estou vivendo no pecado, mas eu renuncio a esse pecado. E eu te peço agora, Senhor, faz-me um homem novo, faz-me uma mulher nova, Senhor, restaurado, curado, sarado, recriado segundo o teu amor. Eu não quero mais olhar para trás, Senhor. Eu entrego o meu passado, Senhor, todo o meu passado, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu te entrego, Senhor. Eu me entrego inteiro a ti, Senhor. E eu te peço hoje, Senhor, com essa chuva de bênçãos e de graças, lava, purifica, restaura meu coração e minha vida, Senhor. E eu quero entregar o meu coração numa canção nova para ti, numa canção nova para Deus. Eu não quero mais a canção velha do pecado, a canção velha do egoísmo, a canção velha da mentira. Eu não quero mais. Eu não quero mais a canção velha dos vícios. Eu quero entregar-me inteiro nessa nova canção, nessa canção de Deus, nesse povo novo, amado, sarado, curado, restaurado. Toca-me, Senhor. Eu não quero olhar para trás. Senhor, que essa chuva seja a grande chuva de bênçãos e de graças, no cumprimento da tua profecia ao profeta Isaías, que a tua palavra é como a chuva, que ela não volta sem fazer efeito. Faça esse efeito em mim, Senhor. Que essa chuva lave todas as estátuas de sal que eu estou guardando no meu coração, na minha casa, na minha barraca, na minha vida. Tem muitas estátuas de sal que eu tenho lá, Senhor. Eu tenho uma coleção delas. Lava, Senhor. Derrete. Purifica. Dá vida, Senhor, a esse corpo, a esse coração, a essa mente, a todo o meu ser, que como essa mulher hemorroísta está vivendo no pecado e não tem mais forças para lutar. É o que eu te peço, Senhor. Então transforma agora numa canção essa sua decisão de entregar tudo para Deus e de ser essa pessoa nova, como essa água que lava. Se entrega inteira a Deus.